Deus de amor e infinita bondade, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que estaremos lendo a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nos dirija em tudo em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor possa trazer entendimento, Senhor, com relação à Tua Palavra, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Que seja o Senhor mesmo que ministre os nossos corações. Eu estou aqui, ó Pai, somente como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor me use de maneira poderosa e que o Senhor fale com cada um dos irmãos acerca da Tua Palavra, em nome de Jesus. E que esse entendimento, Senhor, da Tua Palavra gere em nós a mudança que nós tanto precisamos, Senhor, para as nossas vidas e que nós possamos colocar esse aprendizado em prática, Senhor. Nós precisamos praticar a Tua Palavra e assim temos a convicção de que estamos fazendo a Tua vontade para as nossas vidas e o Senhor se alegrará com cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias em 1 João, capítulo 4, nós vamos meditar hoje nos versículos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Se você não tem Bíblia, ou se sua Bíblia tem a letra pequena e você tem dificuldade de enxergar, pode estar acompanhando aqui no telão. O texto está aí. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Só esses 2 versículos nós vamos meditar hoje à noite. A gente viu no início do capítulo 4 que João, ele continua fazendo a diferenciação entre aqueles que verdadeiramente servem a Deus, os verdadeiros cristãos, daqueles que não são. E a gente viu que João está sempre falando que para uma pessoa dizer, para nós percebermos se alguém é verdadeiramente cristão ou não, não adianta só ela dizer que é cristão ou não, ela precisa mostrar, com a sua vida, com a sua atitude, que ela verdadeiramente é cristã ou não. Então nós vimos no início do capítulo 4, o apóstolo João mostrando uma prova doutrinária de quem é verdadeiramente cristão. E ele faz isso no versículo 2 do capítulo 4, quando ele diz: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Como é que a gente sabe? Um dos indícios que a pessoa é verdadeiramente cristã é aquela que verdadeiramente confessa que Cristo veio em carne. Essa pessoa, ela é de Deus. E agora João, ele vai falar de uma outra prova que o cristão também precisa demonstrar, que é uma prova social. E ele vai falar isso justamente nesses 2 versículos, principalmente na parte B do versículo 7, quando ele diz: E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então João, ele vai fazer essa transição. Primeiro ele falou da fé e agora ele está falando do amor. O verdadeiro cristão, ele é conhecido tanto pelo que ele crê, como nas demonstrações de amor em toda a sua vida. Então, a gente pode, com isso, ter a certeza de que a fé e o amor são pilares essenciais da vida cristã. E elas não podem andar separadas. O amor é uma demonstração da nossa fé. E nós vamos ver nesses 2 versículos hoje sobre a essência desse amor. Que amor é esse? Não é qualquer tipo de amor aqui que o apóstolo João, ele está falando. É um amor diferente. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, nesses 2 pequenos versículos, João ele vai nos apresentar 5 proposições
E é justamente essas 5 proposições que nós vamos meditar nesta noite. A primeira delas que João fala: amemo-nos uns aos outros. Depois João vai dizer: o amor procede de Deus. A terceira proposição que João nos mostra é: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Depois ele nos diz: quem não ama, não conhece a Deus. E por último, João termina dizendo: Deus é amor. Então nós vamos ver, um pouco mais detalhado sobre essas 5 proposições que João nos mostra. Então, no início do versículo 7, na parte A, João diz: amados, amemo-nos uns aos outros. O que João está discutindo aqui não é sobre afeição que você sente por um parente seu, não é aquele amor que o marido sente pela esposa, não é aquele amor que você sente por alguém que você se identificou e vocês agora passaram a ser amigos. João não está falando desse tipo de amor, o amor humano. É o amor em que nós, quando vemos que alguém corresponde ao nosso sentimento, nós amamos também a pessoa de volta. Esse é o amor humano que nós conhecemos. Mas João está falando de um amor que é muito superior a este amor humano como nós conhecemos. Então esse amor que João fala não é um sentimento simplesmente humano, muito pelo contrário. O verbo amar que João está falando aqui, ele está relacionado ao amor divino. Então, por isso que esse amor que João fala não é o amor do mundo, não é o amor humano, é um amor especial, porque ele procede de Deus. E é justamente isso que ele continua falando no versículo 7, na parte B. Ele diz: amemo-nos uns aos outros, e aí ele diz o porquê. Porque o amor procede de Deus. Então, se esse amor que nós devemos ter uns pelos outros não é um amor humano, é um amor especial, e João vai dizer aqui a causa: esse amor que nós devemos ter uns pelos outros é o mesmo amor que procede de Deus. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós fomos alcançados por esse amor para a glória de Deus. E Deus sempre tem demonstrado o seu amor, na sua criação, com todos os homens, o Senhor demonstra o seu amor, ainda que nem todos sejam salvos, Deus demonstra a sua graça e o seu amor para com todos. Nós temos a demonstração de amor de Deus, por Ele ter nos criado. Então, Deus ter criado os seres humanos, sem Ele precisar da gente para nada, porque mesmo se nós não existíssemos, Deus ele sempre existiu e foi sempre eterno, Ele não deixa de ser Deus se nós não tivéssemos nascidos, se Ele não tivesse nos feito, Ele continuaria sendo Deus. Deus não é Deus porque nós nos curvamos perante Ele e dizemos: Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és poderoso. Não é isso que faz Deus ser Deus, que faz Deus ser poderoso. Antes de nós existirmos, Ele já era. Ele já era Deus, Ele já reinava soberano, Ele já era pré-existente. Deus não precisa de nós para nada, mas Ele demonstra o seu amor por nós em nos criar com um propósito divino, com um propósito de demonstrar a sua glória a cada um de nós. E a gente vê, que Deus, no relato da criação, Deus cria Adão, cria Eva, colocam eles num lugar muito especial, um lugar onde eles desfrutavam da presença de Deus todos os dias, eles falavam com Deus face a face na viração do dia. Imagine que coisa maravilhosa, na viração do dia, Deus descia e se encontrava com eles, e eles desfrutavam da presença de Deus. Tinha aquele jardim ali, todo livre para eles fazerem o que eles quisessem, dominar sobre o jardim, gerenciar eles, mas o homem peca, e mesmo assim Deus continua demonstrando o seu amor e misericórdia sobre o homem. Na expulsão de Adão e Eva do jardim, Deus faz um sacrifício, mata um animal, pega a pele do animal e faz vestes para Adão e Eva, para que eles não saíssem de qualquer forma ali daquele jardim. E nós vemos outros relatos bíblicos em que Deus demonstra o seu amor. Mesmo a gente vê a demonstração de amor de Deus, com Caim, quando Caim está com ódio no coração e quer matar Abel. Deus chama Caim e conversa com ele: por que o seu semblante está caído desse jeito?
E aí ele fala sobre o pecado, que cabe a Caim dominá-lo. Deus demonstra o amor a Caim, chamando ele e aconselhando: você precisa dominar o seu pecado. E se você dominar o seu pecado, ele vai embora. Mas se você não dominar, ele está batendo a porta e ele vai dominar você. Caim não ouve a voz de Deus e acaba cometendo lá, o crime de matar o seu irmão. Nós vemos a Arca de Noé, que Deus poderia acabar com a humanidade inteira, mas ele demonstra o seu amor, salvando Noé e sua família na arca. A gente vê a bondade de Deus com Abraão, a gente vê a bondade de Deus com diversos povos, até inclusive os gentios. Nós vemos o amor de Deus quando Deus salva o povo gentil, através do profeta Jonas. Jonas não queria ir para os gentios, mas Deus vai e diz que ele tem que ir para lá. Jonas tenta mudar o percurso, ainda sabemos a história da baleia, e Jonas acaba indo para onde Deus queria que ele fosse, e Deus salva aquele povo, que não era povo de Deus, mas eles creram no Senhor. A gente vê o Novo Testamento falando do amor de Deus que é demonstrado todos os dias. Deus nos dá sol, nos dá chuva, estações do ano, tanto para os crentes quanto para os descrentes. Deus está no controle da sua criação e em tudo isso nós vemos o amor de Deus por nossas vidas. Mas nós que somos filhos de Deus, que fomos salvos, nós temos a maior prova do sublime amor de Deus, em que ele envia o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Então não existe amor maior que esse. Geralmente quando nós falamos de um amor grandioso aqui neste mundo, nós falamos do amor da mãe, não existe amor maior do que o amor da mãe. Mas o amor de Deus é muito superior ao amor de uma mãe pelo filho. Então é um amor que nós não sabemos nem medir, nem explicar, na verdade, o amor de Deus por nós. E é justamente esse amor que nós precisamos aprender para colocar em prática uns com os outros. Eu não posso amar Cláudio simplesmente porque o irmão Cláudio corresponde ao amor que eu sinto por ele. Porque ele fala comigo, porque ele é uma pessoa legal. Então, se eu gosto de Cláudio e Cláudio gosta de mim, esse amor é muito fácil. O amor correspondido é muito fácil, em todas as áreas da nossa vida. Mas quando a palavra de Deus fala com relação ao, inclusive, o Senhor Jesus leva logo para o extremo, falando dos nossos inimigos, E a palavra de Deus fala: que mérito há em amar aqueles que nos amam? Não tem mérito nenhum. Você amar quem te ama é muito fácil. Você precisa amar aquele que te persegue, aquele que te odeia, aquele que não quer conta com você. O mérito está em você se esforçar para você amar alguém que não corresponde ao amor que você sente pela pessoa. Então, nisso nós já vemos que esse amor é diferente. E é justamente o amor de Deus por nós. Deus sempre demonstrou seu amor por nós. Quando nós éramos do mundo, nós correspondíamos a esse amor de Deus por nós? De maneira nenhuma. Nós vivíamos pecando. Nós vivíamos ferindo o coração de Deus, ferindo o seu ser, porque Deus é santo, e nós pecávamos o tempo todo, nós estávamos distantes da palavra de Deus, fazendo todo o contrário que a palavra de Deus dizia. Mas Deus, ele sendo longânimo em irar-se, ele demonstra o seu amor e sua misericórdia por nós e nos salva. Romanos diz isso: Deus prova o seu amor por nós quando ele envia o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o verdadeiro amor que nós precisamos ter uns pelos outros. E esse amor, ele procede de Deus. O verdadeiro amor, ele inicia em Deus. Se nós hoje temos conhecimento sobre o que é amor, é porque Deus, em primeiro lugar, demonstrou esse amor por nós. Senão nós não teríamos nenhum parâmetro sobre amor. Não teríamos. Mas como Deus tem demonstrado o seu amor por nós, nós temos um parâmetro a seguir. Então esse amor, ele não é do mundo, ele não é humano. O verdadeiro amor, ele procede de Deus. O verdadeiro amor, ele inicia em Deus. E Deus, ele derrama o seu amor sobre o seu povo. E ele espera que em troca,
nós também amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Mesmo sem merecermos, mesmo estando distantes dEle, Ele demonstra o seu amor para conosco. E nós precisamos demonstrar esse amor também para com os nossos irmãos. Nós precisamos demonstrar esse amor entre nós mesmos. E João continua no verso B. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele é como se fosse uma janela aqui no mundo, por meio do qual Deus demonstra o seu amor através das nossas vidas. Quando nós colocamos em prática esse amor de Deus por nós praticamos com o nosso irmão, nós estamos sendo uma janela de Deus para mostrar a grandiosidade do amor de Deus pela vida das pessoas. Então nós precisamos ser assim, o Senhor conta com cada um de nós. Então, o nosso amor pelas pessoas, ele não é como o amor do mundo. Nós somos ensinados a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o amor que nós sentimos pelo nosso irmão, ele é um amor altruísta. E o Senhor Jesus ensinou isso em Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, 31 diz assim, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se a gente quer o nosso bem, nós precisamos também desejar o bem dos outros. Aquilo que nós desejamos que façam a nós, nós também precisamos fazer com cada um dos nossos irmãos. É assim que o Senhor Jesus nos ensina como é esse amor. Além disso, a pessoa que conhece a Deus, não é simplesmente conhecimento intelectual, A palavra de Deus, quando fala, ele diz aqui, todo aquele que ama, além de ser nascido de Deus, provém de Deus, ele conhece a Deus. E conhecer aqui, como nós já falamos algumas vezes, não é o mero conhecimento intelectual, de você saber sobre Deus, saber que Ele existe, saber que Ele amou, mas conhecimento aqui é relacional. Você tem uma relação com Deus, você é próximo de Deus, você vive uma vida de oração, você vive aos pés do Senhor, você vive uma vida de leitura da palavra, de colocar em prática, e você conhece a Deus por andar com Ele. E conhecer a Deus é uma relação muito íntima, é uma relação como de marido e mulher, não no âmbito sexual, mas no âmbito de intimidade. Quem te conhece mais do que o seu próprio cônjuge? Geralmente o nosso cônjuge é quem mais nos conhece. Então com Deus é do mesmo jeito. É aquela relação muito íntima, muito próxima que nós temos de Deus, em que nós conhecemos bastante a Deus por nos relacionarmos com Ele, e Ele também nos conhece muito, porque além de Ele ter nos criado, nós também nos relacionamos com o Senhor todos os dias. E quando nós temos essa relação com Deus, nós servimos a um Deus que é trino, ao mesmo tempo nós temos relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E essa relação, ela é maravilhosa. E é essa relação que nos ajuda a crescer espiritualmente, é essa relação que nos ajuda a entender o que é uma verdadeira relação, onde nós provamos o verdadeiro amor de Deus por nós, e nós temos um padrão para agir de acordo com os nossos irmãos. Então, quem afirma conhecer a Deus, ele deve ser pessoalmente influenciado por esse amor, por esse relacionamento. Então, quando nós andamos com Deus, nós devemos nos tornar a cada dia mais parecidos com Ele. Quando você se relaciona com alguém, quando você tem muita amizade com uma pessoa, geralmente você vai pegando algumas coisas daquela pessoa para você, que você vê que é legal, que você vê que você não fazia daquele jeito e aquela pessoa faz e você acha bom, e você começa a imitar aquela pessoa de alguma forma. Com Deus é do mesmo jeito. A nossa relação com Deus, essa relação íntima que nós temos com Deus, deve nos fazer nos tornarmos iguais a Ele a cada dia. E por isso a gente vai crescendo na nossa fé, crescendo
na nossa mudança de comportamento, nos tornando mais igual a Cristo. E qualquer um que demonstre o contrário, qualquer um que diz que se relaciona com Deus e não está se tornando igual a Ele, está provando que, na verdade, ele não conhece a Deus. Então, por isso que João enfatiza tanto, nós devemos ter cuidado com isso. Não adianta só dizer que conhece e você não demonstra esse amor. Se nós dizemos e não demonstramos, nós, na verdade, nunca conhecemos a Deus, ou seja, nunca tivemos verdadeira intimidade, um verdadeiro relacionamento com Deus. Uma outra proposição que João nos mostra no início do versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus. E é preciso a gente entender essa declaração para a gente não criar uma paranoia na nossa cabeça com relação a isso. Por que a gente precisa entender esse versículo? Porque quando a gente olha para os cristãos, se aquele que ama, não conhece a Deus e o conhecimento de Deus está intimamente relacionado com o amor, você pode se perguntar, e quem não conhece a Deus? E os não cristãos? Então eles não amam porque eles não conhecem, não têm uma intimidade com Deus? Eles até amam, Muitos cristãos, eles amam a sua família, eles estão dispostos a se sacrificar pela sua família, de dar a sua vida, de até morrer pelos seus familiares, se necessário for. E muitos desses não cristãos, eles têm até alguma compreensão sobre Deus. Eles sabem alguma coisa sobre Deus, porque aprenderam dos pais, porque foram para a igreja quando eram criança e cresceram com um certo conhecimento sobre Deus, mas não é isso que importa. A palavra de Deus nos mostra que ainda falta algo para eles. Então, o que é que falta para essas pessoas não cristãs, mas que demonstram amor pela sua família, demonstram até um certo grau de amor pelo outro? O que falta a essas pessoas é justamente experimentar Deus pessoalmente, é ter comunhão com Deus. Somente dessa forma ele vai saber o valor do verdadeiro amor. Somente assim, nós só descobrimos o valor do verdadeiro amor quando nós somos alcançados por esse amor de Cristo nas nossas vidas. E nós vemos que é um amor totalmente diferente daquilo que nós conhecíamos. Então, esse início do versículo 8, do capítulo 4 de 1 João, nós podemos parafrasear esse versículo da seguinte forma, assim, a pessoa que não tem esse tipo de amor divino, nunca adquiriria um conhecimento pessoal e experiencial de Deus. Então, essa pessoa tem somente o nível de amor mundano. Se essas pessoas são da minha família, eu preciso amar eles. Eles são família. Eles são sangue do meu sangue e eu amo a eles por isso. Mas a palavra de Deus nos mostra que o verdadeiro amor não precisa ter um motivo para acontecer. Não precisa haver um motivo para que a gente ame alguém. Nós precisamos amar porque o verdadeiro amor procede de Deus. E assim como Deus nos amou sem merecer, nós precisamos amar também uns aos outros. O verdadeiro amor não é por merecimento. E é isso que o Senhor tem nos mostrado. Então, quando o amor não está presente, o amor verdadeiro, o amor divino não está presente, é sinal que não existe o conhecimento de Deus na vida da pessoa. E quem não se relaciona com Deus jamais pode ser usado como um instrumento de Deus, como demonstração do amor divino aqui no mundo. Não pode de jeito nenhum. Porque o verdadeiro amor, o amor divino que João está nos ensinando, ele está intimamente ligado com o nosso relacionamento com Deus. Nós só poderemos mostrar esse amor que procede de Deus se nós tivermos relacionamento com Deus. Por que muitas pessoas têm dificuldade de amar? Por que muitas pessoas têm dificuldade de amar os seus inimigos, orar pelos que perseguem, amar o crente que é chato, o irmão na igreja que ninguém suporta? Por que pessoas têm dificuldade e outras têm tanta facilidade em amar?
É por causa do nível da relação que a pessoa tem com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus e você descobre que você não era merecedora do amor de Deus, mas que Ele te amou mesmo assim, você olha para as pessoas com compaixão. Você olha para as pessoas não olhando os defeitos, mas com um olhar de misericórdia. Com a mesma misericórdia que Deus demonstrou a você, você olha para as pessoas da mesma forma e você consegue amar. Ainda que esse amor não seja recíproco. Ainda que você não receba esse amor de volta, mas você luta por esse amor. Porque a palavra de Deus diz, amemo-nos uns aos outros. E o seu prazer está em obedecer a Deus, ainda que esteja custando para você. Ainda que esteja doendo, ainda que seja difícil, mas você luta em amar a pessoa. Você luta em suportar em amor aquela pessoa difícil, porque o intuito do seu coração é obedecer à ordem de Deus. E a palavra de Deus nos diz isso, amemo-nos uns aos outros, independente de quem é esse outro, de como ele seja, de quais são os defeitos dele, nós precisamos amá-lo. Nossos defeitos também eram muitos, nossos pecados eram muitos, mas Deus, Ele nos amou. E João, ele termina com a frase, Deus é amor. Isso é muito importante. O amor, ele faz parte do ser de Deus. Quando nós olhamos para Deus, automaticamente nós lembramos do amor, nós pensamos em amor, porque Deus é amor. O amor está em Deus, e se nós amamos é porque Deus compartilha desse atributo conosco, senão nós não poderíamos jamais amar. E o amor, além de ser um atributo, ele faz parte do ser de Deus, está intimamente ligado com quem Deus é. E por isso João, ele afirma que Deus é amor. Então Deus, ele é a própria fonte do amor verdadeiro. E se nós não estivermos ligados a essa fonte, nós nunca poderemos amar verdadeiramente. Saber que Deus é amor, olhem bem isso, sabermos que Deus é amor, não significa, dizer que o amor é Deus. Isso aí é o que o mundo todo diz, o amor é Deus. Invertem a frase. E nós vamos entender um pouco sobre isso. O fato de duas pessoas se amarem não significa dizer que o amor entre elas é um amor santo. E por isso que o mundo começa a pregar que toda forma de amor é válida, porque o amor é Deus. A palavra de Deus não diz que o amor é Deus, a palavra de Deus diz que Deus é amor. E a mesma palavra que diz que Deus é amor, nós vimos também em 1 João dizendo que Deus também é luz. Deus é amor e Deus é luz. E quando João fala ali que Deus é luz, João está falando da santidade do ser de Deus. Além de Deus ser amor, Deus é santo. Então o amor que Deus demonstra por nós é um amor santo. Não é qualquer tipo de amor. E a sociedade, o homem tem deturpado esse entendimento da palavra de Deus. Eles dizem o amor é Deus. Quando nós vemos a forma de amar, todas as pessoas se amando, Deus está ali no meio, Deus se agrada. Quando duas pessoas do mesmo sexo estão se casando, Deus está se agradando porque eles estão demonstrando o amor. E onde está a santidade nisso aí? Onde está a santidade nesse amor? Então, a santidade de Deus está intimamente ligada a esse amor. Então, o amor que nós precisamos demonstrar uns pelos outros não é um amor qualquer, não é um amor mundano. É um amor verdadeiro e é um amor, além de tudo, santo, porque Deus também é santo. E se nós procedemos de Deus, nós devemos ter essa mesma natureza. Nós não nascemos de novo? Quando o Senhor Jesus nos salva, nós não recebemos uma nova natureza? A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós recebemos uma natureza espiritual. E assim como Deus é luz, assim como Deus é amor, nós também devemos ser, porque Ele é também. Nós recebemos essa natureza de Deus em nós. E nós precisamos colocar essas coisas em prática.
Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, né, é que nós vemos João dizendo que Deus é luz, falando sobre a santidade de Deus. E 1 Pedro, no capítulo 1, verso 14 e 16, Pedro fala dessa nova natureza santa que nós recebemos do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16. Que diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós recebemos essa natureza de Deus. E nós precisamos também ser santos como Ele é. Então, o amor que nós demonstramos uns pelos outros também deve ser um amor santo da parte de Deus. A afirmação de que Deus é amor implica que os cristãos devem amar uns aos outros por possuírem a natureza de Deus dentro de si. Deus é amor e Deus é luz. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o amor de Deus é santo e a santidade de Deus é expressa no amor dele pelas nossas vidas. E nós vemos também que o amor de Deus é um parâmetro válido para as nossas vidas, tanto para comunhão quanto para a nossa filiação, né? Porque Deus é amor, nós mostramos que temos comunhão com Ele se nós amarmos como Ele nos amou. E quando nós amamos como Deus nos amou, nós também, ao mesmo tempo, demonstramos que somos nascidos dele, que somos filhos de Deus. Então, o amor é um parâmetro válido para a gente ver na vida das pessoas, para ver quem conhece a Deus e quem verdadeiramente é filho de Deus. Aquele que ama de verdade, ele verdadeiramente conhece a Deus e, por consequência disso, ele é filho de Deus. E para a gente, já indo aqui para as palavras finais, a palavra de Deus também nos demonstra características, né, do verdadeiro amor. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7, nos mostra as características do verdadeiro amor, do amor que procede de Deus. E Paulo ele vai dizer: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E no versículo 8, na primeira frase, diz: o amor não acaba. E a palavra de Deus diz, Paulo continua dizendo, né, que quando vier aquilo que é perfeito, muitas coisas vão se acabar. Nós não precisaremos mais de fé, nós não precisaremos mais nos reunir em igreja. Muitas das coisas que nós precisamos hoje, não precisaremos mais, porque nós estaremos já pessoalmente com Deus. Nós estaremos na eternidade com Ele. Mas o amor, isso nunca vai acabar. E essas são as características do verdadeiro amor que Deus tem nos demonstrado, e é o amor que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Dentro desses 2 versículos, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeira delas: muito do que é chamado de amor em nossos dias não tem nenhuma relação com o amor puro e santo e espiritual de Deus. A sociedade moderna acredita que é possível dignificar a imoralidade chamando de amor. Então, quando a igreja é contrária a muitas formas de amor que o mundo diz que é amor, eles tentam dignificar a imoralidade deles chamando de amor, e diz: o amor é Deus, então toda forma de amar é válida. Não é isso que a palavra de Deus diz.
O amor de Deus, ele é um amor espiritual, ele é um amor santo. Então, essa forma de amar que o mundo está querendo incutir nas nossas mentes é um tipo de amor totalmente mundano, é um tipo de amor totalmente contrário ao padrão bíblico do que é o amor de Deus. O amor cristão é um tipo especial de amor. Esse amor, ele é nascido da própria essência de Deus e deve ser espiritual e santo, assim como ele é. O amor verdadeiro é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, assim diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque nós precisamos estar em comunhão com Deus, porque esse amor nos é concedido através do Espírito Santo. Somente aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus conseguem viver e demonstrar o verdadeiro amor que procede da essência do ser de Deus. Uma vez que Deus é amor e afirmamos ter um relacionamento pessoal com Ele, é necessário que a gente demonstre esse amor através da nossa conduta. É extremamente necessário, não adianta só falar da boca para fora, que nós amamos, que nós conhecemos a Deus, nós precisamos demonstrar esse amor. E não é fácil não, mas nós precisamos lutar com relação a isso. Nós precisamos demonstrar a esse mundo qual é o verdadeiro amor de Deus. Conhecer a Deus significa ter um relacionamento profundo com Ele. É compartilharmos da vida de Deus nas nossas vidas, é desfrutarmos da sua presença, é termos prazer em seu amor por nós. E conhecer a Deus é muito mais profundo do que um mero entendimento intelectual. Um mero entendimento intelectual sobre Deus não vai nos salvar. Nós precisamos ter relacionamento profundo com Ele. É isso que vai surtir, que vai causar diferença nas nossas vidas. É um relacionamento profundo e íntimo com Deus que vai nos tornar mais parecidos com Ele, que vai nos ajudar a perseverar e que vai nos levar até a glória naquele grande dia. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Te bendizemos, ó Pai, por mais um estudo da tua palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, eis aqui as nossas vidas, ó Pai. E nós clamamos para que o Senhor nos ensine a cada dia sobre o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor nos faz estarmos em Tua presença, ó Pai, desfrutando da liberdade que o Senhor nos dá. O verdadeiro amor, Senhor, nos faz conhecer aquilo que o Senhor fez por nós. E nós temos também, ó Deus, assim, a capacidade de demonstrar aos nossos irmãos, Senhor, aquele amor que o Senhor demonstrou para cada um de nós. Sabemos que não é fácil colocar isso em prática, mas é a Tua palavra que nos ordena e nós precisamos fazer isso. Nos ajude, Senhor, e nos capacite a cada dia para podermos demonstrar esse verdadeiro amor que vem de Ti, que flui do Senhor mesmo, que flui do ser de Deus. Nos ajude, ó Pai, nos abençoa, Senhor, nos fortalece. Ser com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajude nas nossas dificuldades. Toma o nosso coração, Pai. Retira de nós, Senhor, todo o caminho mau. Guia-nos pelas veredas da Tua justiça, pelo caminho eterno de salvação, ó Deus. Nos ajuda a colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor. Muitas vezes, quando lemos um texto como esse, nós somos confrontados, ó Pai. Porque realmente é difícil amar como o Senhor nos ama. Mas o Senhor nos adverte a fazermos isso e nós precisamos fazer, ó Pai. Nos ensina a abrir mão do nosso eu, nos ensina a abrir mão, Senhor, dos nossos costumes de vida, daquilo que nós somos ensinados, Senhor, com as experiências de nossas vidas, pelos nossos pais, com aquilo que nós vivemos. Que nós possamos deixar tudo isso para trás e nós possamos viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. De acordo como Tu queres, ó Pai, em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja conhecida, Pai, pela demonstração do verdadeiro amor.
a começar em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Nos une, nos ajude, nos abençoe, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém.